Saudações, graça e paz, sou Carlos Oliveira do canal Pergunte ao Carlão e mais um vídeo do nosso canal, dessa vez para explicar, né, o significado real de um versículo que muitos irmãos me questionam, em um versículo simples de ser compreendido até, porém a sua aplicação, ela de certa forma é um pouco precipitada em alguns meios religiosos ou até mesmo institucionais, denominacionais. Mas antes, se não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade, se inscreva para nos apoiar. E se já é inscrito e se está se inscrevendo agora, divulgue o canal para o maior número de pessoas que desejam aprender da palavra de Deus de forma sempre, claro, como eu digo, racional e bíblica. Então vamos lá para o vídeo de hoje. A questão é, o que significa o texto ou a palavra de Jesus, onde ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. O que realmente quer dizer esse texto? Muitas pessoas têm de forma precipitada atrelado esse texto a um padrão bíblico de adoração, onde se estiverem 2, 3 pessoas, que é um número muito reduzido, significa que o Senhor estará presente naquele lugar. Isso não é verdade, porque o Senhor ele está presente em todo e qualquer lugar, independente de quantidade de pessoas, de local e de ações. Por exemplo, Deus, ele por ser onipresente, está inclusive no próprio inferno. As diferenças são as ações de Deus em cada um desses lugares. Uma coisa é a ação de Deus hoje aqui, outra coisa é a ação de Deus em um outro lugar. Então, a presença de Deus, ela independe de quantitativo de pessoas, se vai ter 2, 3, 10, 1 milhão. Então, o primeiro ponto que cai por terra é esse. Não há um limite. Até porque, como a própria palavra de Deus nos diz, para onde nós iremos ou fugiremos da presença de Deus? Impossível, Deus está em todo lugar, ok? Então, essa ideia já é descartada. Uma outra coisa importante que você deve entender, que desde os tempos antigos, a tradição judaica, ela entendia, baseado numa oração, ou melhor dizendo, num pedido de Abraão, eles entendiam pela sua tradição que o número mínimo de determinada pessoa ou de determinadas pessoas para se tornar um local onde a presença de Deus viesse a ser manifesta, seria de no mínimo 10 pessoas. Isso é o que conta a tradição judaica. No período de Cristo, naquele momento em que Cristo esteve entre nós fisicamente, havia em Jerusalém aproximadamente 400 sinagogas. E cada uma dessas sinagogas tinha de ter no mínimo o número de 10 pessoas. E isso é baseado onde na nossa Bíblia Sagrada? Isso é baseado lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, onde 3 anjos vão de encontro a Abraão e naquela conversa toda, Abraão fala para Sara preparar um banquete para esses anjos e tudo mais. E num determinado momento dessa visitação, é apresentado a Abraão que o clamor, de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Isso vocês observam no versículo 20 de Gênesis capítulo 18, onde é tratado essa questão de Sodoma e Gomorra. E se atreveu Abraão a falar com os anjos, pedindo-lhes que, poxa, se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade ainda assim? E os anjos falaram, não, por amor dos 50 nós pouparemos a cidade. E assim continuou Abraão. Se tiver 45,
se tiver, por exemplo, 40, se tiver 30, se tiver 35, se tiver 20, até que ele chega no número 10. E se estiverem 10 justos ali em Sodoma e Gomorra? Aí os anjos responderam: por amor desses 10, nós não destruiremos a cidade. Até aí tudo bem. Encerrou-se em 10 e continuou-se a história. Os judeus entenderam que, por não ter havido 10 justos em Sodoma e Gomorra, a cidade foi destruída. E foi o que aconteceu, porque não houve 10 justos. Nós sabemos pela palavra que saiu da cidade Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Ou seja, 4 pessoas. Teria que ter mais 6, que consequentemente poderia ser os companheiros das 2 filhas de Ló, que aí se tornariam 6, mais os pais desses supostos companheiros dessas filhas de Ló. Pai e mãe de cada um deles, mais 4 somariam 10. Só que a conta não fechou e a cidade foi destruída, porque não chegou-se a esse número que Abraão pediu aos anjos. Então, os judeus da tradição judaica entendiam que, se não houver 10 justos num determinado recinto, a presença de Deus ali não se fará presente. Então, eles entenderam ou entendiam que o número mínimo deveria de ser 10. E aí a tradição entendeu que cada sinagoga deveria ter de, no mínimo, o número de 10 pessoas. E isso se estendeu por todo o tempo, por todas as gerações. Mas a questão não está, de fato, no aspecto da adoração, no aspecto da prestação de culto, no aspecto da honra a Deus, ou que Deus só vai estar presente no lugar, como eu já falei aqui, está errado, que muitas pessoas entendem que tem que ter um número mínimo para que Deus se faça presente. Não, de forma alguma. Deus independe de quantidade, Deus ele está em todo lugar. Nós é que não podemos jamais sair da presença de Deus. Tanto o ímpio como o pio, Deus está olhando para todos. A grande questão que envolve esse número 2 ou 3 que o próprio Senhor mencionou, não é numa questão de adoração ou prestação de culto, mas sim de validade, podemos dizer, litúrgica ou principalmente de uma validade disciplinar e jurídica. Porque se nós observarmos no contexto, no próprio livro de Mateus, capítulo 18, no versículo de número 15, nos afirma que quando uma determinada pessoa ela é testemunha com relação a uma outra pessoa, as coisas que aconteceram ficam resolvidas ali. Ou seja, esse número 2 ou 3 ele é representativo numa questão de testemunha para determinada questão. Ou seja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele está no meio, no sentido de justiça, no sentido de firmeza, no sentido de autoridade, que ele confia nas pessoas que estão ali presentes. É por isso que ele se refere 2 ou 3. A própria palavra de Deus nos diz, nos seus contextos, que é desse fato. Em primeiro lugar, como eu falei em Mateus 18, capítulo 15, quando um determinado irmão ele se sente ofendido, ele deve procurar mostrar ao irmão faltoso o seu erro. Esse primeiro passo deve ser em particular. Se o determinado irmão faltoso, que faltou com respeito, ouvir a exortação e se arrepender, como o próprio texto nos diz, o problema foi resolvido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se o determinado irmão culpado de ter feito alguma coisa contra uma outra pessoa, ele não ouvir a repreensão de forma particular, então o que se faz necessário? Uma ou duas pessoas que devem ser levadas como testemunhas da repreensão do irmão impenitente, conforme está propriamente registrado. Isso já no versículo 16 de Mateus 18 e no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, que nos diz a importância da testemunha. E em terceiro lugar, ainda,
Se o irmão culpado de determinada falta, de ter determinada palavra torpe que proferiu contra uma outra pessoa, ele permanecer impenitente, então aí sim o caso deve ser exposto à igreja, que é a Assembleia do Povo, no caso, e se ainda assim essa pessoa se recusar, em quarto lugar, essa pessoa deve ser excluída da comunhão. E então, o que eu quero dizer com toda essa questão? Que, como eu falei no início do vídeo, não se refere ao fato de adoração, da presença de Deus, do lado místico, não, mas sim de uma validação disciplinar e jurídica, de confiar autoridade para as pessoas que estão presentes ali em nome do Senhor e essas pessoas exercerem a autoridade em nome do Senhor. Então, se faz necessário isso. Irmãos, entendam uma coisa, que toda questão bíblica, por mais simples que possa ser, ou que pareça ser, ela tem uma explicação racional e bíblica, não fantasiosa, não mística, não que não ocorra essa questão dos mistérios, textos que nós não temos uma explicação racional. Mas grande parte, ou em sua maioria, nós conseguimos entender. Então, para você que tem essa dúvida do que representa, do que significa onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente, primeiro, não tem nada a ver com questão de culto, adoração, ou de que Deus só está presente se tiver esse número determinado de pessoas, mas significa uma questão de validação disciplinar e jurídica no aspecto onde pessoas, de no mínimo, no caso, 2, venham ser testemunhas com relação a qualquer outra questão que ocorra no recinto. Então, fica aí essa explicação para você. E se você tiver alguma passagem bíblica que você, de certo modo, tem alguma dúvida do seu real significado, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e, claro, divulgue sempre, porque é sempre um prazer poder servir da melhor forma possível. Deus abençoe e até o próximo vídeo.